Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Você sente isso, meu querido? É bom demais, não é? É bom demais. A gente é ministrado do começo ao fim, liberado palavras de fé, liberado palavras de revelação de Deus. Louvado seja o Senhor. Estamos nas parábolas de Jesus e vamos voltar para aquela parábola do filho pródigo. Vão lá comigo em Lucas capítulo 15. Como eu havia prometido, a semana passada nós abordamos essa mesma parábola, só que com um olhar para os dois filhos, não é? O pródigo e o filho da casa, né? O filho que não saiu da casa do pai. E nós aprendemos demais com essa história que Jesus nos deixou. E hoje eu quero voltar a ela, mas com os olhos voltados para este pai, né? Este pai bondoso dessa parábola. Como essa parábola é gostosa de ler, vamos fazer a leitura completa novamente. Lucas 15, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Gravem bem isso, gente. Tudo o que tinha. E foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, eu te dou graças mais uma vez pela tua santa, rica e poderosa palavra. Eu peço a Deus, assim como já pedi pela manhã, que teu Espírito, Senhor, ministre em cada coração.
que possamos sair daqui com certezas na alma, com uma fé operante, com a certeza da bondade do Pai Celestial. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já havia comentado sobre essa parábola e as outras duas que antecedem ela, tanto a da dracma perdida quanto a da ovelha perdida, todas elas dão início por causa de um questionamento dos religiosos da época, que está lá no capítulo 15, no versículo 1, quando ele diz: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. A partir dessa crítica que vinha dos religiosos da época, então Jesus apresenta essas três parábolas. Este é o contexto. A crítica era: por que Jesus comia com os pecadores? Por que Jesus estava próximo dos pecadores? Porque na religião judaica, na religião dos fariseus, isso era uma coisa não aceitável. Não poderiam comer junto, não poderiam estar junto. Então Jesus apresenta três parábolas. Na primeira, vocês já sabem, fala de uma ovelha que se perdeu, e o pastor deixou as 99 no aprisco que foi buscar a ovelha perdida. É interessante que as três parábolas narram, é lógico, uma perda e uma reconquista, um retorno, mas em situações diferentes. Vocês percebem isso? Na primeira parábola, o pastor vai buscar a ovelha que se perdeu. Ele busca ela e não só busca. Não traz ela no chicote, nem traz ela, né, na vara da correção, mas diz que ele coloca sobre os seus ombros e leva de volta. Na segunda situação, não é alguma coisa que tem vida, que tem alma, é uma moeda perdida. E essa moeda perdida, nós aprendemos lá que a mulher que a perdeu, começa uma busca incessante até encontrá-la, uma busca diligente até encontrá-la, e também celebra por isso. Mas nessa terceira parábola, Jesus então chega no clima final. É como se ele estivesse dando já um pano de fundo, falando da ovelha, um pano de fundo para falar da dracma, para chegar exatamente nessa linda parábola, onde ele vai falar de dois filhos. Eu vi um comentário que eu achei interessante, né? Você até pode entender dessa forma também ou não, mas esse comentarista disse que a ovelha que se perdeu, muito embora ela não fez de forma proposital, ela não decidiu se perder, mas ela sabia que estava perdida. Sabia que estava perdida, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, a ovelha é um bicho que conduz juntamente com outros, ela é de grupo, né? E quando ela se viu sozinha, ela sabia que estava perdida, e Deus foi lá buscá-la. A dracma não tem vida, é uma moeda, e é lógico que a moeda não sabia que estava perdida. Então esse comentarista abordou algo que eu não tinha pensado, mas pode ser que Deus, através das duas parábolas que antecedem, estava preparando para nos dizer que tem gente que sabe que está perdida, mas tem gente que não se apercebe que está perdido. O filho mais velho não percebia que ele estava perdido, mas ele estava tão perdido quanto o mais novo. Então Jesus aqui nos mostra o foco principal dessas três parábolas, que é o infinito amor de Deus pela humanidade. A graça salvadora, que busca o que está na lama no meio dos porcos, mas também tem coração para trazer aquele que está dentro da casa e que por algum motivo se distanciou do Pai. Este é o foco principal dessas parábolas, o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Jesus, no caso, que entregou essa parábola, ele apresenta um pai que tem dois filhos. E é simples de entender que esse pai representa Deus. Nós nunca, amados, vamos conhecer a Deus de forma plena em vida. Por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, se aproxima de Deus, nós sempre ainda conhecemos bem pouco de Deus. Bem pouco. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece. Mas nunca uma revelação total.
Mas, como Pai que Deus é, Ele espera que eu e você aprenda como agir, aprenda como reagir e que possamos ser imitadores de Deus aqui na terra. Filhos de Deus aqui na terra. É como aquela criança que às vezes nasce muito parecido com os pais, então as pessoas comentam, nossa, ele é a cara do pai. Deus espera que eu e você nos tornemos a cara do pai. Amém? A cara do pai, o jeito do pai, o caráter do pai, a bondade do pai. E nessa parábola hoje eu quero destacar este pai bondoso e aprender um pouco como ele age, como Deus é, em partes, é lógico, como eu disse, para que a gente possa imitá-lo. Quem quer imitar o pai aí? Aleluia. Vamos lá, a primeira lição que eu aprendo com este pai amoroso é que o pai respeita a liberdade do filho. E esse é um ponto importante teológico, que há disputas, né, entre arminianismo e calvinismo. Aqueles que acreditam numa predestinação, né, um destino já programado para a humanidade, né, tipo, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Resumidamente, a predestinação nos aponta este caminho já traçado, de gente que vai ser salva porque já está determinada que seriam salvas, e gente que já estão condenadas porque já está pré-determinado que seriam condenadas. Mas é lógico que nossa visão, né, falando da igreja metodista, quase que de uma maneira geral, nós não somos calvinistas, né, mas seguimos uma linha de pensamento de Armínio, né, que é o livre-arbítrio. Então, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu, que Deus liberou para todo ser humano de escolher o caminho no qual ele quer seguir. Isso é livre-arbítrio. Essa história mostra um Deus que não interferiu numa decisão, mesmo sabendo que era uma decisão errada do filho. O filho lhe pede a herança, como nós comentamos, que era uma agressão. Você pedir a herança para o pai antes dele morrer, você está dizendo para ele, você está demorando para morrer. Já que você demora tanto, me dá minha parte, deixa eu fazer o que eu quero. Então, ele agride o coração do pai, e o pai provavelmente já sabe o motivo da herança, na verdade, ele não quer o dinheiro em si, mas aquilo que o dinheiro levaria, que é toda aquela história desse filho pródigo. Mas o pai respeita a decisão do filho. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Bispo, por que você acha que Deus dá ao ser humano o livre-arbítrio? Porque é impossível de se construir um amor perfeito, duradouro e verdadeiro se não houver liberdade. Sem a liberdade não há amor verdadeiro. É impossível. Se você coloca alguém numa grade, numa jaula e diz, olha, ele nunca me deixou, mas é porque ele está dentro da jaula, você não sabe, nunca vai saber se ele o ama de verdade ou não. Até que você dá a ele a liberdade de sair, a liberdade de ir, a liberdade de escolher. E nessa parábola maravilhosa, Jesus mostra que o Pai eterno deu aos homens e aos filhos o privilégio de escolher o caminho que se quer andar. O privilégio. Algumas pessoas não entendem muito bem e questionam a questão da árvore no meio do jardim, que a Verônica falou aqui sobre as ofertas. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E algumas pessoas dizem, se Deus, que é onisciente, sabia que o homem iria cair, por que ele colocou essa árvore no meio do jardim? Você já se perguntou isso? É uma pergunta inteligente de se fazer. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Deus é bom. Não basta ser onisciente, Deus é bom. Sendo bom, por que Ele colocou uma árvore no meio do jardim e proíbe o acesso a essa árvore, sabendo que o homem poderia querer tocar e comer do fruto dessa árvore? Nada mais é do que a porta aberta que Deus precisava deixar para conhecer
o amor verdadeiro. Se você chama alguém para ir comer na sua casa, mas você não mostra a porta de saída, isso tem outro nome: sequestro. Todos que chegam na nossa vida precisam encontrar uma porta de entrada, mas ter a opção da porta de saída. E quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é a porta que Deus abriu no jardim do Éden, dizendo: olha, aqui você tem tudo comigo, mas se você não quiser, você pode sair por aquela porta. E foi o que o homem fez. Infelizmente, nós sabemos a história. Ele resolveu sair por aquela porta. E literalmente ele saiu, foi expulso do jardim do Éden. E aí temos uma história longa que aborda mais ângulos. Mas o fato é, Deus respeita a nossa escolha. Porque não existe amor perfeito fora da liberdade. Amém, igreja? Você consegue entender isso? Já pensou se os nossos filhos fossem programados, robotizados, a dizerem: pai, eu te amo, mãe, você é maravilhosa? Que graça que teria, gente? Fala para mim. Que graça que teria? Não teria nem graça e nem sentido, porque não tem liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Por isso, meu querido, se você tem alguém, dê a ele a liberdade sempre. Deixa a porta de saída, caso ele queira ou ela queira. Porque isso, e somente através dessa liberdade, você vai conhecer o verdadeiro amor. Eu encontrei ontem em casa um livrinho pequeno, assim, um livrinho não, uma agendinha. E eu me lembro que eu estava num congresso, há muito tempo atrás, de um pregador que fala muito sobre sabedoria. E ele falou assim: você tem que ter um arquivo de sabedoria, que você tem acesso sempre. Então, sempre que você aprender algo novo, algo relevante, você escreve nesse diário. Isso é um arquivo de sabedoria. E eu segui, eu comprei, eu ganhei, não sei, uma mini agendinha assim, agenda de bolso. E ali eu dividi ela, né, por letras, e dentro de cada letra eu tenho algum aprendizado que eu coloquei ali, né? E eu encontrei ela ontem, estava relendo, e eu achei uma frase ali, que eu talvez já tenha dito aqui, mas que expressa bem isso, que fala assim: não vive correndo atrás das borboletas, cuide do seu jardim. Não passe a vida correndo atrás das borboletas, elas são livres. Mas se você quer tê-las, cuide do seu jardim. Amados, só essa frase aqui já valeria por hoje. Porque você pode aplicar ela no seu relacionamento, você pode aplicar na sua empresa, você pode aplicar nas suas amizades, você pode aplicar em tudo. Porque às vezes a gente quer prender, não é? Não, eu vou prender, porque se ela escapar, cuida do seu jardim. Vai ter borboleta lá, se ele tiver florido, se ele tiver cuidado. Posso ouvir um amém? E esse pai que é puro amor, respeita a liberdade deste filho e deixa ir. Segunda coisa que eu aprendo com este pai, para a gente imitar o nosso Deus e crescer nisso, é que o pai espera sempre a nossa decisão. Isso também está ligado à liberdade de escolha, ao livre-arbítrio. Deus espera a nossa decisão. Lá no versículo de número 20, o filho diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. A decisão pessoal não pode ser invadida. A decisão pessoal, ela é a porta de entrada para Deus e as coisas espirituais. Quando esse jovem decide, como nós já aprendemos a semana passada, ele faz uma reflexão e fala: olha, caindo em si, ele voltou ao eixo, então ele toma uma decisão. E a decisão não é uma utopia, é uma decisão real, porque ele coloca ela em prática. Ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
quando ele toma essa decisão, as coisas começam a acontecer no mundo espiritual e na sua própria vida. Deus vai respeitar as nossas decisões. Gente, quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: eu estou num deserto, Deus está me provando nesse deserto, Deus me trouxe para esse deserto. Sim, tem deserto que às vezes Deus nos conduz, mas a maioria dos desertos são decisões nossas. Nós decidimos o caminho, nós decidimos ouvir vozes que nem sempre são vozes divinas. Nós e as nossas paixões nos cegam muitas vezes, mas Deus sempre vai esperar uma decisão sua, uma decisão minha, para poder então agir em nossas vidas. Amém? Todos conhecem aquele texto, sabe de cor, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, em que Deus está exortando a igreja, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus não invade. Quem invade é um outro aí que a gente sabe, que é chamado de ladrão. O ladrão não pede licença para entrar na sua casa, ele invade. O ladrão espera o quê? Uma abertura, uma brecha, uma fenda, e ele invade. E não adianta você falar: eu não te convidei, que talvez ele possa te dizer: então fecha essa abertura que você deixou. Ele invade, mas Deus é soberano, e o seu amor o coloca nessa posição. Você tem que tomar a decisão. Mas bispo, eu tenho que tomar a decisão e eu vou ter que lutar sozinho. Não. Olha para o texto. Quando ele toma a decisão e vai, então o Pai vem ao seu encontro. Aleluia! Eu gosto disso, meu querido. Quando nós damos passos em direção a Deus, a graça nos sustenta, a graça nos livra. Mas essa decisão de dar o primeiro passo, ela é nossa, ela é sua, ela é vossa, ela é minha. Amém? Ele esperou então esse jovem tomar uma decisão. Vamos ser parecido com o papai. Terceira coisa que eu aprendo com este pai maravilhoso, e eu vejo fé nessa parábola, por incrível que pareça, eu vejo fé nessa parábola. O pai nos ensina a vencer pela fé. O pai nos ensina nessa parábola coisas simples, mas que nos apontam um caminho de fé. Onde você viu isso, bispo? Eu vi isso. Quando o filho está retornando, diz o texto, que ele ainda estava muito longe, e o pai o viu. Vamos pensar no texto? Vamos. Ele ainda estava muito longe e o pai o avistou. Por quê? Porque aquele pai estava alimentando uma esperança viva da volta do filho. Porque o reino de Deus depende, no âmbito espiritual, de uma dimensão de fé. Toda a Bíblia fala de fé. Você já deve ter ouvido muitas mensagens de fé, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus esteve conosco, operou milagres sobrenaturais, ao ponto de eu e você muitas vezes olhar e falar assim: mas ele fez isso porque é Jesus. Mas Jesus olhava para as pessoas e dizia: a tua fé te curou. Não é porque é Jesus? Jesus disse que não. Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé operou. Deus é um Deus que age no âmbito espiritual de fé. E esse texto nos ensina isso. Por quê? Porque a definição de fé de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que esperam. Amém? E a convicção de fatos que não se veem. A certeza das coisas que esperam. Esse pai tinha uma certeza da volta do filho. Por isso, não foi coincidência.
Provavelmente aquela sacada da sua casa, aquela varanda, era um lugar comum deste pai estar, porque ele estava esperando, pela fé, o retorno do filho para a casa do pai. Aleluia, meu irmão. Deus está nos ensinando que é necessário nessa terra movermos em fé. Movermos em fé. O que mais que esse texto me ensina sobre fé? Por isso que eu falei para você prestar atenção. Diz que o filho pegou tudo que tinha e foi embora. Ele pegou tudo que tinha. Então, eu vejo um pai de fé. Porque quando ele volta, o pai fala, pega a túnica nova para ele. Ei, ele não tinha levado tudo? De onde surgiu essa túnica? Põe um anel no dedo dele. Ué, já tinha um anel lá? Põe uma sandália no pé dele. E mata o novilho gordo. Não é um novilho gordo, como se estivesse muitos sendo preparados, mas havia um novilho, o novilho. E isso diz para mim e para você, meu irmão, que este pai não só cria de uma forma indiferente, mas ele vivia aquilo que cria, porque ele já estava preparando para a volta do filho. Quando você coloca a tua fé em ação, meu irmão, as nossas atitudes com relação a isso, vai dizer se nós estamos em fé ou não. Se nós cremos, por exemplo, no crescimento da igreja de forma espontânea, multiplicadora, no mínimo nós já tínhamos que ter comprado mais cadeira. No mínimo. Mas como a gente não está nessa fé toda, continua as mesmas cadeiras. Você está entendendo, meu querido? Eu acho que não. Você está pedindo o que para Deus? O que você está querendo de Deus? Quais são os objetivos na sua vida espiritual, física, presente? Quais são? Você tem que trabalhar na expectativa de que isso vai se tornar realidade na sua vida. Isso é fé. Este pai estava preparando tudo, porque ele tinha uma certeza das coisas que se esperam. Certeza. Esse pai nos ensina a viver com fé. Aleluia. Por isso que eu falei que eu amo um culto, que a gente é ministrado do começo ao fim. Nós cantamos aqui, haja o que houver. Eu não sou guiado por vista, mas sou guiado por fé. O que esses cânticos querem nos levar? Nos levar numa dimensão de fé. Numa dimensão onde as realidades espirituais se tornam realidades hoje para a minha vida, e não somente numa terra futura. Uma terra futura. Hoje. Começa a preparar as coisas que compõem os desejos que você tem, os pedidos que você tem, meu irmão. Começa a preparar o boi gordo para essa festança quando acontecer, em nome de Jesus. Aleluia! Isso é fé. Aleluia! Ai, bispo, eu quero me formar na faculdade. Toda formatura tem festa, não é, Ricardo? O Ricardo é fotógrafo e ele faz muita festa de formatura. Nós estávamos conversando lá atrás, os médicos são surpreendentes. Tem festa de meio médico, médico inteiro, médico pela metade. Eles querem festa. Eu falei para ele, eu quero um médico inteiro, porque já inteiro está difícil. O meio médico não. Se você tem algo que você está alimentando no seu coração de fé, prepare a festa. Ah, você não está entendendo. Prepara a festa. Esse dinheiro aqui eu vou guardar. Para quê? Para a minha formatura. Mas você nem na faculdade está, mas eu vou entrar. E eu vou me formar. E vai ter festa no final, em nome de Jesus. Isso é fé. Esse pai nos ensina a ter fé. Quarta coisa que eu aprendo com este pai. Este pai está cheio de compaixão. É impressionante. O amor de Deus
por nós, o amor de Deus pela humanidade é simplesmente impressionante. Impressionante. Porque uma coisa é a gente amar alguém que nos ama, não é verdade? Aí não é tão difícil. Amar quem nos ama não é tão difícil. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pois Ele mandou o seu Filho para morrer quando ainda éramos inimigos. E nessa parábola tem algo semelhante, porque o filho está voltando, mas o pai corre ao seu encontro. E quando o pai corre ao seu encontro, ele antecipa até mesmo o pedido de perdão, antecipa a chegada do filho. O pai surpreende, diz o texto, que ele tinha uma íntima compaixão pelo filho. Oh, aleluia! Que filho é esse, bispo? É aquele que falou para o pai que era bom que ele morresse logo. Em outras palavras, ele disse isso. É aquele que pegou todos os seus recursos, todo, e desperdiçou tudo. Acabou com tudo, dissolveu tudo. É o mesmo que estava num chiqueiro cuidando de porcos. É este mesmo filho que volta sujo, imundo, com cheiro de pecado, com cheiro de porco. Mas Jesus está dizendo: o Pai ama o pecador. O Pai tem compaixão íntima pelo perdido. E o Pai vai ao encontro desse filho, e diz o texto, que ele dá um mata-leão nesse filho. Ele dá um abraço, envolve ele e o beija. Deus é bom. E essa é a intenção da parábola de Jesus, mostrar que Deus é bom, mostrar que Deus é Pai, mostrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bispo, por que eu tenho que saber isso? Porque você vai mudar a sua maneira de ser, de agir, porque você tem desconfiança deste Deus. Você acha que Ele está sempre com um chicote na mão. Mas a parábola do filho pródigo diz para mim e para você: Deus é Pai de misericórdia. Deus é Pai de misericórdia. Aleluia. O que é compaixão? Você vai encontrar várias definições. Separei essa. Compaixão é o sofrimento que sentimos ao ver a outra pessoa sofrer e que nos leva a ajudar ou então a confortar. É um sentimento que te coloca no lugar da pessoa. Isso é compaixão. É se colocar no lugar do outro. Só Deus tem perfeita compaixão. Só Deus é perfeito em amor. Mas Deus está nos convidando nessa oportunidade a sermos parecidos com o Pai. A sermos parecidos com o Pai. Porque este filho é o mesmo, mas você não encontra mágoa no coração deste pai. Você não encontra raiz de amargura apodrecendo o seu ser. Você não encontra ressentimento, mas você encontra compaixão. Compaixão. Amados, quanto mais a gente se parece com Deus, mais a gente consegue retribuir o mal com o bem. Mais a gente consegue, a semelhança de Jesus numa cruz, dizer: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Quando alguém te agride, meu querido, esse sentimento tinha que ser gerado no seu coração: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Não é um sentimento de dar de volta, não é um sentimento de vingança, não é um sentimento de ira, mas de liberação de perdão. Perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a razão de não sermos consumidos, diz o salmista. Acredite na misericórdia de Deus. Acredite na bondade de Deus. Posso ouvir um amém? E quinta lição que eu aprendo com este pai é que este pai não só perdoa, mas ele restitui o lugar do filho.
Uma coisa é perdoar e falar, está perdoado, mas do meu lado você não dorme mais. É estranho esses perdões, não é? Está perdoado, mas sofá. Ué, que perdão é esse? Aí depois você vai para o quarto e faz aquela oração linda. Pai, perdoa-me, assim como eu tenho perdoado o meu esposo. Aí Deus diz, para o sofá. Para o sofá. Não, este pai perdoa, mas não aceita o pedido do filho, porque o filho fala, olha, eu não sou mais digno. Eu não tenho mais condição de ser chamado de filho. Trata-me como um dos seus empregados. Tá bom demais, vou ter comida com abundância. Tá bom demais, vou comer das migalhas que caem da mesa. Tá bom demais, mas para Deus não tá bom demais, porque Deus quer restituir a cada um de nós na posição de filhos e filhas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Como é que ele é restituído? Nessas figuras aqui, ó. Ele fala, depressa, não demora não. Depressa, traga uma túnica nova para ele. A roupa na Bíblia sempre fala de cobertura, não é isso? Isaías, por exemplo, depois se você quiser conferir, Isaías 61, versículo 10, o profeta está regozijando no Senhor, fala, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor me vestiu com salvação, e colocou sobre mim o manto de justiça. Quando o pai fala assim, olha, põe vestes nele, são vestes de filho. Deus já nos cobriu com a sua morte na cruz do Calvário. Você foi justificado. Quando o inimigo vier falar, não, mas lembra lá do chiqueiro, você fala, não, o chiqueiro é coisa do passado. Eu hoje fui justificado pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo. Eu posso viver uma nova vida. Eu posso ser parecido com o papai. Ah, meu querido, o Senhor te reveste com um manto de justiça. A justiça dele, não sua. A justiça que ele providenciou. Depois ele fala, põe um anel no dedo. O que significava o anel naquela época no dedo? Posição de filho. O escravo não usava anel, mas o filho tinha um anel. Era uma posição de autoridade. Posição de autoridade. Amado, nós sabemos dessas coisas, mas não vivemos de acordo. Esse é o problema. Você já chega ao rei e acha ainda que é aquele pessoa que estava lá no meio dos porcos. Você precisa começar a se ver como Deus te vê. Põe um anel no teu dedo, anel de autoridade, anel de filho, em nome de Jesus. Não é autoridade para pisar em ninguém. É autoridade para servir o rei e expandir o seu reino sobre a terra. Aleluia! Que história é essa de retaliação? Ah, o diabo está retalhando porque eu fui evangelizar. Ah, o diabo está me retalhando porque eu falei de Jesus. Manda esse retalho lá para o inferno. Eu sou filho do rei. A autoridade está sobre a minha vida por causa do nome de Jesus. É por causa dele. Aleluia. E depois ele fala, põe umas sandálias no pé dele. Por que uma sandália nos pés? Escravo andava descalço. Ele veio descalço. Ele estava numa escravidão do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz, isso eu quero que você abra, ou então acompanhe aqui, põe aí, Manu, Gálatas capítulo 4, versículo de número 7. Olha que declaração de posição diante de Deus. Gálatas 4, versículo 7. Vou ler o 6 também para você entender melhor. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, ou então, Papai. Assim, vocês já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Oh, aleluia! Olha que notícia que o Senhor vem trazer para a minha vida e para a sua nessa oportunidade. Você é filho, logo é
herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você está vivendo como um filho de Deus? Essas promessas que o Senhor tem nos dado, faz parte da sua vida diária? Como você tem encarado o seu dia? Como um príncipe ou como um plebeu? Como alguém que verdadeiramente é filho do rei, ou alguém que ainda tem sempre umas marcas na alma do que foi, do que fez, do que sentiu, do que passou, e você carrega isso até hoje? Deixa eu te dar uma boa notícia, já foi pregado tudo na cruz. Essa dívida já está paga, essa promissória já está liquidada. Erga a tua cabeça, meu irmão. Este pai termina de forma maravilhosa quando o filho, que é o filho, né, mais velho, chega para ele e fala: olha, eu tenho te servido aqui há tanto tempo, e você não me dá nenhum cabrito sequer. Tem crente assim, meu querido, até hoje. Oh Deus, me dá alguma coisinha. Oh Deus, me dá um cabritinho pelo menos. Já que eu não mereço o boi gordo que você deu para o mano, me dá um cabritinho então. O que o pai responde? Filho, você está comigo todo esse tempo. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu, filho. Às vezes, amados, nós precisamos um pouco dessa intrepidez, dessa ousadia. Você é filho de Deus. Você não vive na casa do seu pai perguntando se pode abrir a geladeira para pegar água. Ou você faz isso? Ô pai, eu posso abrir a geladeira e tomar um copinho de água? Por que a gente não faz isso? Porque somos filhos. Somos filhos. Entramos, abrimos, pegamos. Deus está dizendo: tudo é seu, meu filho. Por que você não pegou o cabrito? Por que você não pegou? É tudo teu, meu filho. Vamos tomar essa palavra como nossa, em nome de Jesus, meu querido. Essa é uma parábola para a minha vida e para a sua. É uma parábola para os que estavam perdidos, para os que estavam perdidos aqui dentro. É uma parábola para nos colocar na nossa posição, onde Deus realmente projetou a gente para viver. Viva como filho do rei. E deixa eu pôr uma vírgula aqui, para não ter más interpretações. Porque às vezes quando a gente usa esses termos, vive como filho do rei, a pessoa sempre associa com bens. Como a Branca falou aqui, eu tomo posse, eu sou rico, aleluia, glória a Deus. Não, meu querido, ser filho do rei, eu não estou falando aqui de carro, não estou falando de casa, pode até ter o carro, pode até ter a casa. Eu estou falando de você se sentir amado pelo Pai. Eu estou falando de que você se sentir que verdadeiramente as promessas de Deus são suas. Tudo é vosso, como diz o apóstolo Paulo. A vida é vossa, a morte é vossa. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Não acorde como se fosse uma luta mais um dia. Acorda como filho do rei. O que eu vou fazer hoje de produtivo para o reino? Quais serão as oportunidades que Deus me dará para tocar algumas pessoas? Quem é que eu posso ajudar com a minha história de vida? O que eu posso fazer para ser mais parecido com o papai? Viva como filho do rei, na sua casa, nos seus negócios, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Deixa essa roupagem velha, meu irmão. Deixa essa roupagem velha. O Senhor já te deu veste nova. Veste nova. Aí você fala isso porque você não sabe as lutas que eu passo. Todo mundo passa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à vida. Quando já nasce, já leva um tapinha no bumbum. E ali começa. Depois virão outros tapinhas, uns até mais fortes. É a vida. Mas é boa demais de se viver. É desafios que nos faz mais fortes. Aleluia.
São os desafios que fazem com que a gente se pareça mais com o Pai. Depende da sua reação. Depende de como a gente vê este Deus maravilhoso. Deus está dizendo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus tem compaixão. Deus tem misericórdia. E Ele está dizendo, viva o melhor que você pode, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Portanto, essas lutinhas que você está passando, comece a olhar elas no diminutivo, né? É como foi falado lá, é só uma gripinha. Comece a olhar no diminutivo e comece a colocar realmente Deus como grande e você como príncipe do Senhor. Príncipe do Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e nós vamos estar olhando. Vou ler Romanos para você. Põe aí, Manu, Romanos 8, versículo de número 15. Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma. 8,15, ele fala assim, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O maior esforço dos ensinamentos de Jesus foi quebrar este paradigma de um Deus distante, de um Deus com o chicote na mão, de um Deus que está pronto para condenar e punir o pecador. Jesus mudou esse contexto. Não estou dizendo que nós vamos abraçar pecado, não é isso não. Eu estou dizendo que o Deus que nós servimos é Pai. É Pai. E Jesus enfatizou tanto isso. Quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso. É Pai nosso. É teu Pai, meu irmão. Nós temos que criar essa ousadia e intrepidez em alguns momentos da nossa vida. Deixar de ficarmos mendigando e chorando pelos cantos. E assumirmos o que a palavra de Deus fala que é nosso. É nosso. Somos filhos de Deus. Cordeiras com Cristo. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Quer aplaudir? Aplauda o Senhor. Aleluia. Mesmo quando as coisas não estiverem dando certo do jeito que você planejou, Deus continua sendo bom. Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vai como filho do rei. Aleluia.